Se seu filho está apresentando alguns traços de rebeldia próximo aos 2 anos de idade, saiba, você não é o único que está passando por isso. O Saúde em Dia de hoje vai falar sobre a terrível fase dos 2 anos de idade. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Camila Fantin. Camila, gostaria de te agradecer por nos receber e falar de algo que quem ainda não passou é porque ainda não é papai ou mamãe, né? Exatamente, né? Essa fase, todas as crianças passam por todas as fases, né? E uma delas é essa fase dos 2 anos. Ela é muito famosa, né? Ela tem até vários apelidos, vários nomes, até a adolescência do bebê. Sim. Toda criança vai passar por essa fase? Sim, todas as crianças passam por essa fase. É claro que algumas com mais intensidade, outras com menor intensidade, mas todas as crianças passam por essa fase porque ela compreende, é uma fase que tem relação com o seu desenvolvimento psicossocial, né? Então, todos nós passamos por ela. Quais são as principais características dessa terrível crise dos 2 anos? Então, uma das características mais evidente, até dá um dos nomes, né, essa fase, é a teimosia ou a birra, né? São 2 nomes que a gente costuma usar para representar, né, para caracterizar essa fase. E o que quer dizer isso, né? Quer dizer que a criança vai demonstrar muito mais a sua opinião, o seu ponto de vista, ela vai começar a dizer muitos nãos, muito é meu, porque é muito egocentrismo, né? Muito egocêntrica essa fase. O que quer dizer egocêntrico? Quer dizer que ela entende que ela é o centro do universo. Então, até então, a criança, psiquicamente, entendia que ela era um ser junto, né? Conjunto com a sua mãe. E a partir desse momento, não exatamente aos 2 anos, né? Mas neste período aí, ela vai começando a entender que ela é um ser separado da sua mãe psiquicamente. Então ela começa a querer questionar os porquês das coisas, porque é assim que eu gosto disso, eu não gosto disso, isso é meu, isso... Enfim, então essas são as principais características. Não existe então a regra dos 2 anos, é só o nome dado. Isso, perto deste período, quando a gente fala de desenvolvimento humano, né, desenvolvimento infantil, nada é exatamente quando faz aniversário que começa muda essas características, chavinha, né? Não é assim, até é importante a gente falar disso, porque assim, tem crianças que têm começado muito mais cedo essas características, 1 ano e um ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, às vezes bem mais cedo mesmo, isso já começa a ficar mais intenso. E tem crianças que às vezes passam depois dos 2 anos e essas características começam, né? Então, não é uma receitinha pronta que começa ali quando faz aniversário, não. Camila, para lidar com essa fase, os pais precisam estar preparados. Então, eu trabalho com preparação de pais. Sim. E eu acredito que o pai nunca está preparado, né? Ele não nasce pronto, né? Não nasce pronto. Eu falo assim que não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica, não tem nem um catálogo, um livro onde a gente aprende tudo isso. Como psicóloga preparadora de pais, eu digo felizmente, porém, também digo infelizmente porque não, se fosse assim, se houvesse um livro pronto, não iria funcionar também, né? Então, na verdade, o pai deve buscar essa preparação, buscar essa forma de aprender a lidar, até porque cada criança é única, tem a sua individualidade, tem a sua particularidade e existem sim algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas orientações que a gente pode dar que vai ajudar de uma forma geral com essas características. Para os papais e mamães que estão nos assistindo, existe uma causa em si? Não é um problema da criança. É um processo que ela vai passar. Isso, na maior parte das vezes, né, isso é uma questão psíquica mesmo, né, do seu psiquismo, ou seja, da maneira como ela compreende o mundo, compreende as pessoas à sua volta, compreende as suas emoções, compreende, né, como ela sente, como ela compreende tudo ao seu redor. Então, faz parte do seu desenvolvimento, né, então a gente costuma dizer que a criança precisa, nós seres humanos passamos por fase.
O nome também, né, um dos nomes que se dá é adolescência infantil. Então, Sim. se a gente for remeter à adolescência do adolescente, né, é uma fase natural, que alguns vão passar com mais intensidade, com mais dificuldade, né, outros vão passar muito tranquilamente. Mas o que marca muito essa fase? Essa criança ou esse adolescente na fase da adolescência, ele quer ter as suas próprias opiniões, ele quer perceber as coisas a partir do seu próprio ponto de vista. Então isso fica muito evidente, mas é natural dentro do seu desenvolvimento. Acho que para quem é mãe, para quem não é, no meu caso, a gente escuta muito as pessoas falando assim, não, ele quer chamar a atenção. Também é uma maneira de chamar a atenção, né? Para ele, como ser humano. Perfeita, né? Eu gosto muito de falar desse assunto porque, de fato, a gente justifica diversos comportamentos da criança dizendo que ela quer chamar a atenção. E aí eu pergunto para vocês, né? Quem de nós não quer ter atenção? Nós somos seres sociáveis e uma das necessidades principais que nós possuímos, né? Essa é a maneira como eu compreendo o ser humano, é que a gente tem uma necessidade de ser aceito. Ser aceito, que tem a ligação com ter conexão emocional com as pessoas. A gente quer que as pessoas nos amem, né? E se isso for bem construído, bem estruturado na sua primeira infância ou na sua infância, a gente não vai ter a necessidade de ficar buscando isso o resto da vida inteira, que a gente chama de apego seguro. Se esse apego seguro for construído dentro da sua primeira infância, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, a gente não vai ter essa necessidade que hoje muitos de nós adultos temos, pela forma como nós fomos criados, educados, com excesso de autoritarismo e pouco afeto, que fica tendo que buscar ser aprovado e aceito o tempo todo. Temos baixa estima e outras tantas características, né? Relaciona-se também com um adulto carente. Perfeito. Muda daí também, né? Perfeito, exatamente. Por isso que, como você perguntou antes, né? É uma coisa errada, é uma fase que que tem algum problema, né? Não, é uma fase natural. Se a gente acompanha bem, se a gente lida bem como preparador emocional dessas crianças, né? Esses pais, esses educadores que convivem com essa criança, a tendência é ela ter mais saúde emocional ao longo da sua vida e não precisar ficar buscando em todos os seus relacionamentos essa necessidade de ser aprovado, de ser visto, de ser amado, porque ela é sanada dentro da sua infância. Então a gente tem uma sociedade mais saudável emocionalmente. Existe diferença dessa fase de uma criança para outra? Tem diferença porque tem a ver com o desenvolvimento, e as fases de desenvolvimento elas são muito peculiares de cada um. Por exemplo, uma criança que é mais pacífica, que é mais paciente, né? Ela vai demonstrar a sua vontade, mas mais facilmente ela vai aceitar a vontade de outras pessoas, né? Dos seus adultos referência. Ela vai se expressar menos porque ela é mais tímida, ela é mais calma, né? Então, a maioria tem essas características expressivas de começa a dizer não, bater o pezinho, algumas crianças começam a querer dar tapinha, ou então começam a se jogar no chão, se bater. Já vi situações muito comum bater a cabeça, né? Então, uma outra coisa que é importante a gente falar também, que não é só as questões comportamentais, emocionais que estão presentes. Essa criança de 2 anos, ela está vivendo o boom da linguagem. É a fase onde o cérebro dela, que armazenou um monte de informações, ele está tentando colocar para fora através de palavras. Então, assim, imagine nós que estamos querendo falar algo, expressar algo, não conseguimos ainda elaborar as palavras, o quanto a gente fica ansioso e irritado, né? Então, essa criança que tinha ali as fonos, me corrijam se eu errar algum númerozinho, mas a criança que falava em torno de 20 palavrinhas até perto de 2 aninhos, ela vai falar 200 dali pra frente, né? 2 anos e meio, ela pode chegar a falar 200 palavras. Então, assim, é uma proporção muito grande, né? São muitas palavras que estão armazenadas no seu cérebro, ela já recebeu essa informação, ela já compreende, se você dizer ela já compreende, o nível de compreensão vem antes. E aí, para ela colocar para fora, para ela falar, é muito angustiante. É uma fase também que eles mordem. É muito comum algumas crianças nessa faixa etária morderem. Porque
eles estão egocêntricos, como eu comentei anteriormente, eles estão tentando falar, né, se expressar e não conseguem ainda expressar bem as palavras. Aí, conjunto com tudo isso, os pais estressados com esses comportamentos, porque o bebezinho que se comportava de uma forma, de repente, tem vida própria, opinião própria. O que os pais aprenderam até então precisa ser totalmente repensado. Então, é uma fase irritante, estressante também para a família. Olhando de fora, sem ter a parte de ser mãe, para nós adultos que entendemos como as coisas funcionam, qualquer mudança que nos tira da zona de conforto já é muito assustador. Imagina para a criança que está começando a entender o que é o mundo, o que é a percepção. Então, muito mais que a criança, os pais precisam também se preparar, nem estar preparados, se prepararem, né? Buscar essa preparação, né? E tem uma atitude, né? Não é, eu ia falar ferramenta, mas é uma atitude que os pais precisam desenvolver. Aliás, todo ser humano precisa desenvolver, que é a empatia. Quanto mais a gente conseguir se colocar no lugar daquela criança, né? Então, na hora que eu for intervir, na hora que eu for estimular, me relacionar com a criança, eu tentar me colocar no lugar dela, né? Pensando, tentando entender como ela está se sentindo, o que deve estar levando ela a agir daquela forma, tem uma grande possibilidade da gente agir com um pouco mais de sabedoria. Eu acho que uma coisa que também deve ser muito pontuada nessa questão aqui dentro dos consultórios, Camila, é que assim, essa questão da agressividade da criança, de como ela vai lidar a partir de então, pode ser também um reflexo de como ela é criada, do ambiente que ela convive em casa. Pode ser pontuado assim também? Sim, e assim, né, quando eu decidi voltar para consultório, né, eu que trabalho com família já há muito tempo, quando eu decidi voltar para o consultório, foi isso que me moveu para estar aqui. Porque o indivíduo, ele não é só único, né? Ele tem todo um contexto. E o seu contexto familiar é o que mais vai ter interferência na construção da sua personalidade, na construção da sua autoestima, no seu dia a dia, nos seus hábitos, de uma forma geral. Então, se a gente conseguir trabalhar bem esta família, né, essas pessoas, principalmente os pais responsáveis, que são líderes desta família, dando ferramentas para que eles compreendam melhor cada fase de desenvolvimento e como eles podem ser, né, eu chamo de educadores emocionais dos seus próprios filhos. Até me emociono de pensar que a gente vai construir uma sociedade muito melhor, né? Não é um indivíduo, é um indivíduo, a sua família, os lugares em que ele está inserido e, consequentemente, uma cidade, né? Um país, enfim, muito melhor. E aí vem um futuro pai, um irmão, um colaborador, um empresário. É todo um sistema que está interligado a partir daí. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, mais ou menos assim, que se o que a gente quer, né, que os nossos filhos sejam no futuro, as características que a gente quer que eles estejam no futuro, podem fazer com que a vida na infância, na adolescência, seja muito desafiadora. Porque uma das coisas que a gente quer, né, para as crianças é que elas sejam autônomas, que elas sejam responsáveis, que elas sejam pessoas confiantes, que elas sejam pessoas proativas, né? É isso que a gente fala quando vai contratar alguém na empresa, ou quando olha os filhos, nossa, né? Próspero, uma pessoa de fé, honesta. Mas estimular, permitir essas características, usando o modelo tradicional que a gente tem de educação, através do autoritarismo, por exemplo, ou alguns pais foram para o caminho da liberdade, né, desassistida, e aí os filhos dominaram tudo. Então, perdeu-se um pouco nesse processo todo aí, né? E aí a gente vai acabando tendo prejuízos nesse sentido também. Camila, existem alguns meios ou algumas técnicas, atividades, eu não sei como que a gente poderia falar, que possa auxiliar os papais e as mamães a amenizarem toda essa situação, dar uma amenizada na situação em casa? Com certeza, sempre tem, não adianta a gente falar um problema, né, sem focar na solução. Eu acho que o primordial é a gente identificar que existe um problema e focar na solução. Como nós podemos fazer para solucionar isso ou para lidar melhor com isso, né?
Uma das coisas mais importantes para essa fase especificamente é que a criança está buscando por autonomia, ela quer descobrir o seu próprio ponto de vista. Por que é muito desconfortável para os pais? Porque eles estavam acostumados a ninar, a dar comida na boca, uma boa parte das famílias, né? A vestir o bebê, a fazer tudo para o bebê. E ali a criança ainda é um bebê com as características físicas, né? E aí ela quer se vestir sozinha, e às vezes a gente não entende isso. Muitas famílias falam que a criança não está querendo comer, né? E na verdade ela quer comer sozinha, ou ela está começando a ter outros gostos, outras preferências. Então a gente precisa trabalhar primeiro a necessidade que os pais têm de escolherem tudo, fazer tudo e escolher tudo para os seus filhos, e dar a possibilidade deles terem mais autonomia. Então, o que a gente puder deixar mais acessível para as crianças, é lógico, né? Não dá pra gente falar aqui, mas assim, é um conjunto de questões de rotina que precisam ser pensadas também, né? Se você não tem rotina nenhuma na sua casa, deixar tudo acessível para o seu filho vai virar uma bagunça. Então, o primeiro ponto, na verdade, seria estabelecer uma rotina, né? Uma rotina não precisa ser igual em outras casas, sim, né? Mas que seja uma rotina da sua família. E aí, dar acesso a ele, permitir que ele tenha autonomia em algumas coisas, como, por exemplo, comida, né? Tem alguns alimentos que ele pode ele mesmo, se não pegar sozinho, mas abrir sozinho, ou comer até mesmo sozinho, né? Ele pode pegar o restinho da comida dele e jogar no lixo, por exemplo, colocar o seu pratinho na pia. Não é questão só da gente querer colocar regras nos filhos, eles se sentem tão úteis, tão importantes quando a gente estimula isso neles. Roupa, brinquedos, né? Às vezes os pais... antigamente eu via muito isso, hoje com a pandemia a gente não tem muito aniversário, festa de aniversário, mas os pais pegavam os brinquedos e guardavam todos e davam de época em época, porque a criança não brincava, ou então porque quebrava. Da minha época, né? E aí, tudo bem, a gente pode estabelecer algum critério de entrega desses brinquedos, mas quando eles estiverem com as crianças, eles precisam estar de forma mais acessível, para que a criança não precise tudo que ela vai brincar pedir ajuda do adulto. Aí a gente já ajuda as mamães que se sentem sobrecarregadas. Se a gente estabelecer uma rotina meio básica, a criança vai entender que aquela é a hora de brincar e aquela é a hora de comer ou então de tomar banho, né? Mas tendo o seu brinquedo mais acessível ali. Camila, ser pais na atualidade, ele requer muita responsabilidade, né? Acho que acima de tudo, os pais precisam aí ter a ciência de que eles precisam ser participativos também nessa criação de autonomia, que é a coisa do criar, de estar disposto a participar dessa fase também. Porque às vezes lá na frente os pais vão se cobrar de algumas questões, porque pai se cobra o tempo todo, se culpa muito, né? Então, às vezes a gente vai querer recuperar algumas coisas, mas ao longo do crescimento desse filho, a gente nunca, por exemplo, uma coisa que eu ouço muito em consultório, os pais de adolescentes, mas ele não conversa comigo, ele não dialoga. Será que ao longo da sua infância, por exemplo, você perguntava como foi o seu dia, como ele está se sentindo? E outra, né, que eu acho que é o mais importante, quando ele dizia, por exemplo, que ele estava chateado, que ele estava bravo porque o coleguinha não quis brincar com ele. Será que a gente só dizia assim, mas você tem que parar de brincar com ele então, ou então, para de ficar bravo por bobagem, né? O que a criança está entendendo? Que o que ela sente não tem a menor importância. Embora o pai está querendo, né, dizer assim, você precisa ser forte, corajoso, não liga para isso, tudo bem, né? Está querendo, com amor, encorajar ele ali, mas quando a gente demonstra atenção, né, se conecta com essa necessidade que eu comentei anteriormente, que todos nós temos de se sentir aceitos, se sentir conectados, amados, os nossos filhos vão fortalecer essa conexão ao longo da sua vida. E lá na adolescência real, né, que é uma fase onde eles se desconectam também, eles vão ter esse apoio, né? Eles vão ter essa segurança de que eles podem contar que, por exemplo, eles se desentenderam com um amigo e que eles... tudo bem ele se sentir triste, porque eu fico triste quando eu me desentendo com alguém adulta, eu sendo adulta. Por que não uma criança ou um adolescente, né? A gente foi crescendo de uma forma que as emoções desagradáveis, a gente entendeu que as emoções desagradáveis não poderiam ser sentidas. E aí que a gente adoeceu emocionalmente, porque, eu não sei vocês, mas eu
sinto tristeza, eu sinto raiva, se alguém me desrespeita, se eu me sinto injustiçada, eu sinto raiva sim. Agora, eu não vou poder agir com essa raiva descontando nas pessoas, porque eu me sinto assim. Mas eu preciso entender que algumas emoções, que não são tão agradáveis de sentir, mas são necessárias para o nosso desenvolvimento também. E aí, entendendo a criança, entendendo que é uma fase que vai passar, se chegar num limite onde o pai e a mãe vê que precisa de uma ajuda tanto para a criança quanto para os próprios pais, existe um profissional que pode ajudar e auxiliar a enfrentar esse momento. Exatamente, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas que nós chamamos de psicoeducação, né? Hoje as redes sociais a gente consegue fazer muito isso, mas também em consultório tem essa possibilidade para a gente tratar mais especificamente aquelas necessidades do momento. Então, descobrindo qual é o temperamento do seu filho, qual é o seu temperamento, como a junção dessas características pode fazer a diferença, né, na sua vida, no seu dia a dia, como lidar com essas questões de forma mais assertiva, respeitando os sentimentos da criança, mas também respeitando os sentimentos dos adultos que estão ali envolvidos e também das necessidades da situação. Algumas pessoas compreendem que a disciplina positiva, que é a abordagem pela qual eu trabalho, a gente passa muito a mão na cabeça, é muito permissivo. E não, é um equilíbrio entre a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo. Então a gente é respeitoso com a criança, mas também com as necessidades da situação. Não dá, às vezes, para tudo que a criança quer. Por exemplo, ela está lá no mercado, se jogada no chão. Quem nunca passou por essa cena, né? Jogada no chão, querendo o último chocolate que você já foi deixando outras coisas pelo caminho. E aí, como que a gente vai lidar com esse momento? Porque a criança se sente centro do universo, né? Ela tá querendo demonstrar suas vontades. Mas como que eu vou usar o equilíbrio para ser gentil e firme, para colocar limites nela, porque também isso é importante. Na vida a gente não vai ter tudo que a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente quer. Ela precisa aprender sobre isso. Então, realmente é um desafio. E existe sim, né, a possibilidade através da psicoeducação, né? Os profissionais psicólogos especialmente têm trabalhado com a disciplina positiva para poder contribuir com essas fases. Camila, gostaria de agradecer por nos receber e um resumo, né, do que nós falamos hoje é que a terrível fase dos 2 anos nada mais é de que a formação de um futuro adulto, né? Então, muito obrigada por nos receber. De uma criança, né, que está em pleno desenvolvimento, aprendendo 1 milhão de coisas. É um processo evolutivo, né? Que Exatamente. Todos passamos. Exatamente. Camila, mais uma vez, muito obrigada. Então, hoje esse foi o nosso tema aqui do Saúde em Dia, para todos os papais e as mamães que já estão passando por essa fase e que ainda vão passar. E a notícia boa é que ela vai passar. É uma fase importante para a criança, mas que passa. Na próxima semana, o Saúde em Dia estará de volta com muito mais informação. Até lá!